Pode falar. Boa noite, gente. Olá, boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos, todos vocês que forem chegando. Boa noite a todos. Então hoje, olá Simone, boa noite. E boa noite a todos vocês que eu tenho certeza que estão chegando aí para que nós possamos conversar sobre esse assunto que é tão importante, de uma seriedade tão grande, pensando que são muitas as pessoas que sofrem, né, com essa questão da ideação suicida, da depressão, e os familiares e amigos também daqueles que estão ao redor dessas pessoas, toda a rede de saúde também, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, é um grande desafio. Então, assim, hoje nós vamos realmente conversar com duas especialistas nesse assunto, depressão, e essas situações nas quais as pessoas desistem da própria vida. E aí eu estou aguardando aqui, a Maria Clara já está entrando, doutora Maria Clara, vamos ver. Só um minutinho, vamos ver, eu estou aguardando que elas entrem aqui. Vamos ver aqui. Quer me ajudar aqui, amigas? Isso, tá certinho. Pois é. Demora um pouquinho mesmo. Então, gente, nós estamos aqui aguardando a ferramenta, né? Vamos ver. Helenice já entrou. Apareceu Maria Clara, entrou? Apareceu, já entrou. Já cliquei nela, mas vamos ver. Estamos aqui lidando com essa ferramenta aqui. Só um minutinho. Maria Clara, estamos aguardando você. Vamos ver, doutora Helenice. Então é isso, eu estou aguardando as duas aqui, daqui a pouco elas estarão aqui entrando para que nós possamos conversar sobre a questão, então, do suicídio e da depressão. E essa relação que existe também entre a questão da depressão e também do suicídio. Nós estamos falando aqui da TIP Clínica na Matriz de Belo Horizonte, eu e Maria Clara, eu estou aqui numa sala, ela está em outra sala. Estamos tendo dificuldade de fazer com que elas consigam entrar, mas em breve essa questão já estará solucionada. E também a doutora Helenice Fátima Muniz, que é médica, Maria Clara psicóloga, doutora em psicologia, doutora Helenice médica, também mestre em psicologia, pós-graduada em especialização em psiquiatria. Então, em breve elas estarão entrando para que nós possamos dar início a esse assunto. E boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Vocês já devem conhecer, não é? O Instagram da TIP Clínica. Quem ainda não nos ouviu, sejam bem-vindos. Iremos também falar sobre o método ADI-TIP, como que nós podemos, através dele, ajudar as pessoas que sofrem dessa questão da depressão e da ideação suicida também. E como nós podemos ajudar os familiares também nessa questão desse enfrentamento. Então, em breve as duas estarão chegando aqui. Vamos lá? Aminta, será que você pode vir aqui? Vamos ver. Então, sejam bem-vindos, todos vocês, a Luana, Rafaela, Camila Guedes está aí. Oi para você, boa noite, Camila. Em último caso, a Maria Clara vai vir aqui. Vamos ver, em último caso ela veio aqui para a sala e nós iremos falar juntas. Então vamos ver, o que está acontecendo? A Helenice também não conseguiu entrar, né? Aqui ó, solicitação. Então vamos lá. Isso, visualizar. Será que a gente Aqui é Maria Clara. Escolhe aqui, ó. Maria Clara, Isso. Pronto.
Vamos ver aqui também, Helenice. Tem que entrar, né? Agora vai dar certo, gente. Então, Qualquer coisa. boa noite, Gabriela também. Pronto! Pronto! Aí está, doutora Helenice, seja bem-vinda. Obrigada. Maria Clara, estamos aguardando você também. Então, essa é a doutora Helenice, que está em Vitória, no Espírito Santo. É uma das filiais da TIP Clínica, com matriz em Belo Horizonte. E ela, então, é médica, ela também é TIP terapeuta, professora do método ADI-TIP. E a Maria Clara, que não pode faltar, que é filha da doutora Renate, criadora do método, minha amiga. Então, o que aconteceu? Ela não conseguiu entrar através do convite, então ela vai ficar aqui do meu lado, vamos nós duas dividir esse espaço aqui. Vamos ver, vai ter que dar certo. Ei, gente, boa noite. Então, nós vamos ficar bem pertinho uma da outra aqui, vocês conseguem nos ver? Ótimo, ótimo. Ei, pronto. gente, tudo bem? Então, assim, Se der, eu volto para lá depois. não, mas, Amitas, deixa assim mais próximo, que todo mundo consegue ver as duas. Pronto, vai dar tudo certo. Então, são essas surpresas, não é? Mas, então, boa noite a todos vocês. Se vocês quiserem, podem ir enviando perguntas. Eu acho que você vai chegar mais um pouquinho, assim. Cheguei. Isso, porque aí, o que acontece? Nossa, senão você não vai aparecer, vai ficar cortando você no vídeo. E as pessoas, com certeza, querem ver você, doutora Maria Clara. Então, pronto, já que estamos todas aqui, não é? Eu vou iniciar com uma pergunta, uma provocação para vocês, porque as duas são especialistas nesse assunto. A doutora Maria Clara tem uma pesquisa de pós-doutorado sobre depressão, e levando o método ADI-TIP para a universidade para pesquisar a questão da depressão. Ela já vai falar para a gente já. E a doutora Helenice tem uma grande experiência como médica, pós-graduada em psiquiatria. Nesses assuntos, ela recebe muitas pessoas com ideação suicida e tem realmente conseguido um trabalho de assistência às famílias e com resultados muito positivos. Então, boa noite. Vou deixar você falar, se apresentar, Helenice. A partir da minha pergunta, você entra e fala o que você quiser, então. Mas eu queria começar... Você quer falar boa noite também? Oi, gente, boa noite. Desculpa a confusão. Pode ser que eu volte para lá. Nós estamos fazendo testes. Mas muito bem-vindos todos vocês. E é muito bom estar nesse momento, principalmente dessa vez com a doutora Helenice também, quanta honra. A doutora Helenice tem uma fila de lives pedindo para ela, né? Então, nós somos honrados de estar recebendo ela aqui. E é muito bom estar com todos vocês aqui hoje. Então, boa noite, Helenice, não é? E, assim, começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo tem, até para saber por que amarelo, por que setembro amarelo, de onde que isso veio, como que começou isso? Então, boa noite a todos, né? Como a Eulides falou, a minha formação é em medicina. Eu fui fazer especialização primeiro em pediatria, anos na faculdade, na MSK e na UFES, como pediatra. E como pediatra também, a gente trabalha junto à saúde mental dessas crianças. Aí depois eu fui estudar também a área da psiquiatria, trabalhando com as Fazendas Esperança, como dependente química há mais de 20 anos, trabalhando também com o método ADI-TIP, fui buscar formação na pós-graduação na psiquiatria geral e da infância e da adolescência, exatamente porque nesses 20 anos eu venho trabalhando com esse método e atendendo essas pessoas que sofrem com transtornos mentais. Então, por que Setembro Amarelo? Em 1994, um jovem chamado Mike M., de 17 anos, que morava junto com os pais nos Estados Unidos, ele cometeu suicídio dentro do seu carro, um Mustang amarelo, que ele mesmo reformou e pintou de cor amarela. Então, ele deixou um recado para os pais para que eles não se culpassem pelo ato dele. E depois veio saber que ele estava em processo de depressão, deu conta também de um término de um namoro. Então, no momento que os pais receberam esse bilhete, ele percebeu que o filho ele não buscou ajuda. Ele podia ter buscado ajuda e não buscou ajuda. Então, no enterro dele,
os pais, cujo nome, deixa eu ver aqui, é Dali Darlene, eles fizeram, então, cartões amarelo, dizendo assim, esses dizeres: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão para alguém e peça ajuda. E no enterro, uma das pessoas que estavam lá levou esses cartões e começou a distribuir para a cidade inteira. Daí, um mês, esse casal começou a receber vários telefonemas de pessoas que estavam com esse cartão pedindo ajuda. E aí começou a difundir para todo os Estados Unidos, e a partir daí começaram as campanhas nacionais em todos os lugares do mundo, com Setembro Amarelo, em homenagem a esse jovem que se suicidou. Então, por isso, Setembro Amarelo. No Brasil, essa iniciativa começou em 2015, uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, junto com o Conselho Regional de Medicina e com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Desde então, a CVV, em setembro a gente vê várias manifestações de prevenção do suicídio, e o CVV ele atua através de chamadas telefônicas, o número é 188, é gratuito, são pessoas que estão lá dispostas a ouvir aquele que está sofrendo. Não são pessoas da área da medicina ou da psicologia, são pessoas voluntárias, que são treinadas para aprender a escutar, a orientar e ajudar essa população que sofre. Por quê? Prevenção. Porque mais de 90% dessas pessoas que cometem suicídio, elas têm um transtorno psiquiátrico tipicamente tratável. E se elas se tratassem, provavelmente a gente reduziria em 90% a taxa de suicídio. E dentro desses transtornos psiquiátricos, o que mais leva ao suicídio é a depressão. Eu não sei se a Eunides chegou a falar da epidemiologia, da taxa no Brasil. Você chegou a falar isso, Eunides? Não, não cheguei não. Nós tivemos contratempos aqui para iniciar, mas pode falar aí, fica à vontade, doutor. Porque ocorre 20 vezes mais mortes por suicídio do que por homicídio ou por conflitos armados. Sabia disso? Pensa bem, 90% dessas pessoas que cometem suicídio, normalmente eles avisam antes. Na verdade, eles querem ajuda, só não sabem como falar e a quem recorrer. As principais formas de suicídio é enforcamento, envenenamento, arma de fogo e ingestão de medicamentos. Os homens tentam mais, 4 vezes mais, aliás, suicidam mais, 4 vezes mais. As mulheres tentam mais, mas por meios de remédio que geralmente não leva à morte. Já os homens é enforcamento, arma de fogo. Então, nesse sentido, eles são mais sucedidos, né, na sua ideação suicida. Então, por que falar de suicídio, né? Uma pessoa a cada 4 segundos comete suicídio no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde já fala disso. Ele a segunda causa de mortes em jovens de 15 a 24 anos é por suicídio. E a primeira causa é acidente com automóveis. E esses jovens estão em uso de álcool e droga. Já é uma atitude de violência contra a própria vida, porque eles se expõem. Já é um comportamento também suicida, que a gente chama de parasuicida. Então, é necessário que a gente faça prevenção, não só em setembro, mas todos os anos, para que a gente possa reduzir esse número de suicida. No mundo, 10,7 para cada 100 mil habitantes é a taxa de suicídio. E no Brasil, 6,6 para cada 100 mil habitantes. Então, como nós falamos, né, que a maior parte desses pacientes, eles procuram médicos nos 6 meses anteriores ao momento do suicídio. E poderiam ser diagnosticados de uma doença mental, porque 90% apresentam, os outros 10% suicidam por outros motivos, não por um transtorno psiquiátrico, mas 95%, gente, é transtorno psiquiátrico.
e de uma causa. Mas, doutora, eu acho assim que, desculpa interromper, mas eu acho assim que muitas pessoas querem também saber o que é que acontece dentro dessas pessoas, né, para elas chegarem de fato a isso. Então, geralmente essas pessoas estão com uma dor muito grande. Uma dor emocional que dói mais do que uma dor física. Geralmente, esses pacientes que chegam até o consultório, eles relatam que eles fazem automutilações, se cortam, para que a dor física, ele sinta a dor física, que é mais fácil sentir a dor física do que essa dor da alma. E 60% a 65% sofrem de depressão no ato do suicídio. Então, que dor é essa? Que dor é essa que dói na alma? Porque ele não quer morrer, ele não quer sofrer. E chega ao autoextermínio para não sentir essa dor da alma, que não passa com analgésicos, que não passa. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser identificável, ela precisa ser tratada. Então, essas pessoas precisam buscar ajuda, porque eles precisam de tratamento medicamentoso, que a grande maioria tem um transtorno psiquiátrico, e precisa de tratamento psicológico para ajudá-lo nessa dor. A Maria Clara, ela pode falar bem disso, dessa dor que dói na alma, porque ela também, como psicóloga, trabalhou com esses pacientes com depressão. Eu acho que ela tem muito a contribuir. E eu pensei justamente nisso, porque, mas assim, eu queria pedir para a doutora Maria Clara, então, falasse para a gente que dor que é essa, pensando já na pesquisa que ela fez de pós-doutorado, nas suas pesquisas, o que você encontrou? Porque quando a gente fala dor emocional, dor da alma, o que seria isso? O que você viu naquelas pessoas que fizeram parte da sua pesquisa? Então, essa pesquisa, ela foi feita uma pesquisa onde se aplicou 2 tipos na realidade foram 3 pesquisas numa só, né? A gente fez uma pesquisa estatística, onde a gente aplicou um teste que chama, um teste de BDI, é um inventário de depressão criado por um autor que chama Aaron Beck, um americano. E nesse teste você consegue, a própria pessoa responde a esse teste e você consegue ver o nível de depressão, né? Então tem níveis que vão de leve até intenso. E você faz, nós nesse caso da pesquisa, a gente fez aplicou esse teste no começo da terapia, lá na fase preparatória da terapia, porque na terapia do método ADI tem uma fase preparatória, que é exatamente para ir ajudando a pessoa a fazer esse movimento de interiorização, de visualização, porque durante a terapia ela vai descrevendo imagens, cenas, percepções de acontecimentos mesmo vividos, e que ela não tinha memória consciente, né? O outro dia nós aprendemos, não é uma memória sem lembrança. A doutora Renata chamava de uma memória inconsciente. Então, existe um registro lá, né? Depois dessa fase preparatória, a gente aplicou o teste de novo, e no final do processo psicoterapêutico aplicamos de novo. Então, foi muito interessante, porque já após a fase preparatória, nós já tínhamos 55 pontos, alguma coisa, de melhoria, quer dizer, aquelas pessoas que estavam no intenso de sintomatologia migraram para moderado e leve, algumas quase que com a sintomatologia mínima. E tiveram pacientes que já foram zerando, né? No final da terapia, teve uma paciente que conseguiu 100% de melhora. E no geral, né, foi 81,9% de melhora, quase 82%, que é um número muito alto, né? E depois fizemos também toda a análise fenomenológica, onde a gente pegou os casos clínicos e fomos analisando pessoa por pessoa, singularmente, que teve também um resultado muito grande. Então, o que a gente vai percebendo? Existe toda uma descrição, né, do que são os sintomas da depressão. E esse autor com quem eu trabalhei, ele ainda faz uma descrição mais daquilo que se vive. Então, ele fez todo um trabalho de questionamento como psiquiatra, desses pacientes que ele atendeu. E esse autor, ele descreve essa dor, ele fala que é um afundamento vital, ele fala que é todo o corpo baixa energia, como se a pessoa estivesse andando, vivendo em câmara lenta. Teve alguns pacientes que me falaram assim, uma sensação de estar anestesiada, eu não sinto nada, eu não sinto nem tristeza, nem alegria. E aí a pessoa vai falando de toda uma perda de vitalidade, né?
de uma tristeza muito grande. Tem pessoas que têm depressão crônica, não é reativa, porque pode ser uma depressão que vem em função de um acontecimento muito forte, e às vezes a pessoa passa como se fosse um pano de fundo, o tempo todo é triste, é cinza, é sem cor, é uma vida sem graça. Então esse autor fala isso, que a depressão, a pessoa sente dor simplesmente por viver. Toda a vida está contagiada por esse peso, né? Então é um sofrimento muito grande. E quando a gente foi trabalhando então com a DI, com esses pacientes, aí as pessoas perguntam, mas como é que teve um resultado tão rápido, né? Tão rápido e tão profundo e com tantas mudanças? É porque existe sim um comprometimento bioquímico, mas existe toda uma discussão daquelas assim, o que começa primeiro? A alteração bioquímica, e aí vem toda essa sintomatologia que é psíquica e física, porque o corpo todo adoece, existe muita dor, a fibromialgia está muito ligada à depressão. Ou o que começa? Então, ou é o problema psicológico que cria toda, que vai estar na base de toda essa sintomatologia. O problema é uma distorção, uma distorção de sentido de viver, né? Então, esse autor também fala que o que aparece em toda a sintomatologia é um pensamento, uma ideia distorcida de si mesmo. Então, ele não estava falando do método DI, mas isso a gente vai percebendo. Só que na DI a gente tem essa possibilidade, pelo questionamento, pela investigação da abordagem direta do inconsciente, de descobrir a origem. Porque o que acontece é que quando a pessoa já chega com a sintomatologia, ela já traz todo esse histórico de muito sofrimento. Ela, às vezes, procura causas para esse sofrimento, mas são causas muito ligadas a acontecimentos que ela tem memória. Então, ela faz uma ligação. Não, eu tenho isso por causa disso. Eu tenho isso porque aconteceu isso com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. Foi uma vida muito sofrida. Mas, na realidade, não se consegue pegar a origem. Então, o que a gente percebe? Sim, começa com um sofrimento psíquico, que é um transtorno psíquico que vai entranhando a esfera afetiva. Então, também a afetividade, os relacionamentos, parece que é tudo assim vazio, sem sentimento. Então, tem muito problema de relacionamento conjugal. Quer dizer, todos esses sintomas vão agravando, aí vai ficando mais pesado ainda de viver. E depois chega no corpo. Então, é um sofrimento que contagia todo o ser, né? E nesses pacientes que a gente foi atendendo, a gente vai, então, começando a descobrir aonde que começa a se estruturar, são núcleos de sofrimento, e a gente vai percebendo aonde que vai começando a se configurar esse sofrimento. Eu estou fazendo assim, lembrando da Euridice, né? Que é como um nó, começa às vezes com um núcleo pequeno de sofrimento, e aí vai enrolando, como se fosse um barbante. Aí os outros acontecimentos da vida, eles vão sendo contagiados por essa nuvem negra, né? E até os acontecimentos positivos, que poderiam mostrar para a pessoa que, o contrário do que ela pensou de si mesma, porque a gente vai percebendo autoconceitos muito negativos, né? Mas ela já está tão fechada que ela não sente nem a alegria, ela não se abre nem para ver aquilo que prova para ela o contrário do que ela pensou de si mesma. Acho que a gente vai deixando, depois a gente vai contando mais um pouquinho, né? Mas é ótimo, porque nós estamos tendo uma ideia do que você encontrou em todos os pacientes em comum, né? Isso. Que é essa dor, esse afundamento vital, esse enxergar a vida, cor de cinza, né? E é interessante porque se a gente pensar na estrutura do ser humano, e aí eu vou convidar a Eunice para falar um pouco sobre isso também, como é que você percebeu isso na sua prática? Se você podia trazer, por exemplo, um caso clínico para nós, onde você percebeu essa ligação entre a experiência vivida, por exemplo, na origem dessa dor primeira, e como que isso se instalou, se expressou nas 3 esferas da vida da pessoa. Não sei se eu te peguei meio de surpresa, se você está preparado para isso, mas como a sua experiência é grande... Então, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a fala da Maria Clara e vou trazer o caso clínico. Que as pessoas, elas dão sinais que elas não estão bem. E a gente precisa estar atento para esses sinais. Como 60% desses casos, a depressão está junto, e a Maria Clara falou bem, né? A depressão no adulto,
ela se mostra diferente da depressão na infância. A infância, ela se apresenta como depressão e, gente, atualmente, a maior emergência psiquiátrica que aparece nos prontos-socorros na idade adolescente é tentativa de suicídio. E a idade, 70% são meninos acima de 13 anos. Mas a gente já encontra relatos de suicídio a partir de 10 anos. E essas crianças começam, então, a mudar o comportamento. São aquelas crianças que passam a não ter interesse, prazer naquilo que elas faziam antes, começam a piorar o rendimento escolar, começa a ficar pirracento, fala assim, isso é coisa de menino, começa a ficar irritado, explosivo, de não gostar mais de nada, perder peso. É diferente do adulto, que é aquela tristeza, dificuldade de sair da cama, aquele cansaço, aquele perde o colorido da vida. A criança não é assim. O estado da criança, ela fica muito irritada e começa a fazer isolamento social, que também o adulto faz. Então, a gente precisa prestar atenção nesses sinais e abrir espaço para conversar o que realmente está acontecendo. Porque muitas vezes passa assim, isso é coisa de criança, isso é pirraça, uma hora passa. E aí a gente começa a receber esses adolescentes que a mãe fala, não estou aguentando mais, só fica isolado, só fica dentro do quarto, só fica no celular, não quer sair. E começou agora, doutora, a se cortar, a se automutilar. E começam assim, a brigar com esse adolescente, porque esses pais, coitados, eles também estão perdidos. Eles não sabem como ajudar. E esse adolescente, essa criança, esse adulto, sofre dessa dor que a Maria Clara fala, interior, que ele não sabe o porquê dói, só sabe que dói. E ele não tem espaço para falar. Então, quando alguém escuta, eu tenho a oportunidade de escutar essas crianças, meu coração chega, assim, meu Deus, como que pode? Uma criança de 10 anos, de 8 anos, fala assim, eu não quero viver, sabe, tia, eu quero sumir. Porque ele não fala, eu vou suicidar, ele fala assim, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Aí eu pergunto, mas como que você pensa em desaparecer? Eu quero assim, desaparecer, me jogar na frente de um carro. Olha o que uma criança fala. Desaparecer, assim, eu posso pular da janela. Desaparecer, assim, de não aparecer mais no mundo. Eu estou muito triste, eu queria morrer. Então, assim, a gente escuta isso das crianças. Isso dói para os pais escutarem isso. E precisa ter essa abertura para ouvir. Porque essa pessoa ela está adoecida. A ideação suicida ela faz parte do quadro da depressão. É um dos sintomas. A pessoa não quer sentir isso. As alterações bioquímicas, neuroquímicas, que a Maria Clara falou, elas acontecem. E aí ela perde essa capacidade de ter prazer, de ter alegria, de ter vontade. Associado, porque a pessoa ela adoece nas 3 camadas. Na camada física, na camada psíquica e na camada espiritual, que é da vontade, da decisão. Ela não adoece só no psiquismo ou só no físico. Por isso que essa dor começa a se expressar no físico. Então, geralmente, a criança reclama de dor abdominal, começa a vomitar, começa a dor de cabeça. São sintomas que você não acha uma causa. E a depressão. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. E se a gente não questiona, não pergunta, não aprofunda o diagnóstico, a gente não vai encontrar essas pessoas que estão em sofrimento, porque elas não falam. Elas têm vergonha, às vezes, de falar. Compreendeu? Então, é preciso perguntar, porque o fato de você falar em suicídio, você não vai dar ideia suicida para essa pessoa. Você vai valorizar, dizer que, olha, você não está sozinho, pode me falar. O que se passa dentro de você? Isso é uma doença, você não quer sentir isso. Porque a pessoa, gente, ela não quer morrer, ela não quer sofrer. E se lançar mão do autoextermínio para não sofrer, já é, assim, uma atitude extremista, que vai no impulso, porque ele perde a crítica. E ele acaba cometendo isso.
Eu acho que vou deixar a Maria Clara falar um pouquinho, depois eu conto do caso, senão eu falo demais. Eu pensei que talvez ela possa, então, falar, já que você falou dessas alterações, inclusive bioquímicas, né? Como que ela percebeu na pesquisa dela tantos resultados, que eu sei, né, que tiveram muitos resultados, aliás, você já contou hoje também, acima de 80% de remissão de sintomas que normalmente a gente vê nos estados depressivos. Então, eu queria que você pegasse um desses casos e contasse para a gente o que essa pessoa encontrou na origem dessa dor e como que é o sair dessa dor, como que se deu esse processo de mudança. E aí, doutora Lenice, você fala como que isso pode alterar novamente a questão bioquímica. Guarda aí essa parte para você. Então, gente, eu trouxe assim, talvez eu tenha que dar uma lidinha aqui, mas eu pensei, trouxe dois casos, são dois casos diferentes um do outro, mas é interessante a gente ver o seguinte, existe uma estrutura, a gente pode pensar assim, como se fosse um copo, e todos os copos do mesmo tamanho, ou copos diferentes, mas você daria o mesmo nome, você falaria, é copo. Isso tem a ver com a estrutura da pessoa humana. Todos nós temos essas 3 dimensões e todos nós, seres humanos, temos buscas em comum, né? Que são necessidades fundamentais. A necessidade de amar, de ser amado, a necessidade de pertencer, de ser valorizado, reconhecido, único. Isso são necessidades especiais. E isso são pontos que a gente percebe em todas as terapias, não só nos casos de depressão, mas nós temos mais de 145 mil pacientes atendidos desde a doutora Renate, lá em 1975, que vai se percebendo que existe uma dor, por exemplo, a dor de entender que não é amado, que não é bem-vindo, que não deveria existir, que muitas vezes não é exatamente isso, mas é a impressão que fica, é como se fosse uma marca, um registro, como nós falamos, e um registro que age no psiquismo, no corpo e na dimensão da liberdade, da vontade, da decisão. Então, a pessoa toda vai fazendo uma espécie de uma distorção do próprio ser. Ela vai se distanciando do seu eu original. E esse eu original, ela tem a referência do que é. Então, ela percebe que está distanciada. Em termos intuitivos, a pessoa tem essa intuição daquilo que é a verdade, mas ela também se deixa perturbar por aquilo que não é verdade, que é enganoso, mas que aparece mais evidente. É aquilo que, tipo, está na cara, é o que é visto, é o fato, né? Então, em todos esses casos, a gente percebe sofrimentos em comum, mas o recheio é igual ao copo, tem aquela estrutura. Mas o recheio, você vai colocar suco, vai colocar café, vai colocar água, é diferente e muito único. Assim como o sabor da água, o sabor do suco também é muito único. Então, o que acontece? Só para vocês entenderem isso aqui. A pessoa percebe acontecimentos, vivências, desde a fase do útero materno, que ela não tem memória consciente. E às vezes ela até explica por aquilo que ela sabe, que ela lembra o que contaram. Mas esse registro é muito mais profundo. E o que marca não é tanto o que acontece, mas o que nos acontece, ou seja, aquilo que como a pessoa significou essa vivência. Então, esse caso que eu trouxe é de um senhor, né? E ele, então, veio fazer a terapia trazendo uma das características da depressão, que ela tem vários tipos de sintomatologias associadas, né? São vários, por isso que fala que ela é multifacetada, ela tem várias facetas. Mas na terapia a gente percebe núcleos desse sofrimento, é um ponto, né? Que vai se abrindo num leque de sintomas e que vai acompanhando essa pessoa o resto da vida, né? Aliás, o Russell fala que o que a pessoa percebe é um presente, mas esse presente traz dentro de si o passado e já lança uma expectativa para o futuro. Então, se a expectativa ou aquilo que a pessoa diz de si mesma é negativa, ela já lança uma expectativa negativa para o futuro que tende a repetir exatamente por essa expectativa negativa. Então, esse senhor veio trazendo, ele tinha ansiedade, síndrome de pânico, um grande medo, ele disse que tinha uma sensação que ia acontecer uma tragédia a qualquer momento, ele tinha um grande medo, assim, das situações, do futuro, do que a ansiedade antecipatória, né? Ele percebia que ele se boicotava, as coisas dele na vida, os projetos, os sonhos, ele
ia se boicotando e depois também entrou aí toda a sintomatologia depressiva. Então, quando ele veio para terapia, ele já estava medicado, ele não estava num caso de crise, de depressão, mas estava nesse quadro de muito sofrimento, de muita tristeza, de muita ansiedade. E quando a gente foi fazendo a terapia, a gente vai perguntando o que você está vendo, o que você vai percebendo, e é sempre a pessoa que vai percebendo e foi nos escrevendo uma situação da mãe dele, grávida dele, logo no começo da gravidez, uma situação assim, segundo mês de gestação, no momento que a mãe descobre que está grávida dele. E quando ela descobre que está grávida, ela entra em pânico, então ele descreve a ansiedade da mãe, a mãe nervosa, a mãe com medo, a mãe chorando, na descoberta da gravidez. Olha só, a criança é extremamente sensível. Só a intuição, ela capta tudo o que acontece, e é o ponto de referência dela é pai e mãe. O mundo dela são o pai e a mãe. E aí ele descreve essa mãe desesperada diante da notícia da gravidez. Então isso já foi o primeiro susto, né? E aí eu continuei perguntando, mas que medo é esse? Que desespero é esse? Ela está com medo de contar para o meu pai que ela está grávida. Ela pensa que ele não vai gostar. Ela tem medo de ser abandonada. E aí eu falei, e a criança? Como é que fica isso para a criança? A criança que é ele, né? E aí ele falou assim, eu estou me encolhendo todo, estou ficando bem quietinho no canto, eu estou paralisado. Olha só, eu estou paralisado. Eu não sei se eu vivo ou se eu não vivo, não sei se eu vou para frente ou se eu vou para trás na vida. Então eu fico parado, eu tenho medo de viver. Mas qual o problema? Qual que é o sofrimento? Aí olha o que ele fala. Se eu viver, eu vou atrapalhar o amor dos meus pais. Eu atrapalho o amor de acontecer. Eu sou um peso, eu sou um incômodo, eu não deveria existir. Olha as construções que essa pessoa foi fazendo sobre si mesmo. E aí ele vai falando, vai descrevendo, está ficando tudo escuro. O útero está escuro, está apertado, eu estou ficando sem ar. Olha, são percepções subjetivas profundamente doídas, né? Não tem lugar para mim, o meu corpo está perdendo a força, eu não quero viver. E é isso que Helenice falou. O que é esse eu não quero viver? É eu não quero sofrer. Qual o sofrimento que ele não quer ter? Ele não quer ser a causa da discórdia dos pais. Ele não quer ser motivo de separação. E isso é tão forte que a criança está disposta até a morrer para não estar nesse conflito, dessa divisão, porque ele se sentiu culpado da mãe pensar que o pai iria abandoná-la. Então, quando a gente faz isso, a gente percebe, e aí ele vai descrevendo, a minha cabeça está ficando escura, o meu corpo está ficando fraco. Então ele vai percebendo que pelo que ele viveu, e ele concluiu, ele mesmo foi perdendo a força de viver. Então ele pegou aí uma das raízes, não foi somente, mas era uma das raízes que estava ligado à depressão dele. E depois, como a gente já tinha, pelo menos parcialmente, o contexto, a gente pôde ir trabalhando para tentar, terapeuticamente, sempre com as perguntas, para tentar entender por que essa mãe, diante da gravidez, entra em pânico e pensa que o marido vai abandoná-la porque ela está grávida. Porque não é uma associação lógica, assim, da lógica racional. Muitas pessoas, inclusive, percebem, e é o mais normal, que a gravidez vinha como uma coroação desse amor, como fruto do amor, como resultado do amor, não atrapalhando o amor. E aí, eu não sei se eu posso contar mais um pouquinho. É para contar. Hoje vocês é que vão falar, eu estou aqui como alguém que só pergunta. Eu vou contar só esse pouquinho, para a gente terminar aqui, né? Então, foi feito todo um trabalho de investigação para tentar entender com o objetivo de decodificar, ou seja, ele fez um nó e a gente precisava desfazer esse nó. E o primeiro passo, aqui vão ter vários passos que eu não vou contar todos, mas o primeiro passo que a gente tinha que entender era que medo, que sofrimento, que pânico que era esse dessa mãe.
E na terapia a gente tem essa possibilidade da ADITIP, a gente tem essa possibilidade de, pelo inconsciente da pessoa, ele também traz todo o registro emocional dos seus pais, dos seus avós, né? Isso aí vai trazendo como se fosse uma bagagem que atravessa gerações. Então ele conseguiu identificar o momento que a avó dele, a avó da mãe, né? Quer dizer, a avó materna, mãe da mãe, no momento que a mãe da mãe está grávida, a avó, e o avô vai embora. Abandona essa avó quando ela está grávida. E essa criança, que era a mãe do meu paciente, entendeu, fez essa associação de que gravidez leva a abandono. Então, essa mãe naquele... E não foi uma coisa racional, foi um sentimento impulsivo de pânico, porque para ela era inevitável que, diante da gravidez, ela seria abandonada, assim como a mãe foi na gravidez dela. Então, quando a gente foi percebendo que tipo de sofrimento que existia aqui, já deu para a gente fazer uma outra pergunta. Então, o que essa mãe não quer? A mãe não quer perder o pai. Por quê? Porque ela ama o pai. Não é porque ela não ama, não é porque o pai é ruim, não é porque... Foi todo um sofrimento da expectativa negativa que essa mãe já criou, não porque ela já tinha do pai e ela transferiu para o marido o mesmo tipo de expectativa. E aí a gente pôde trabalhar esse registro, mas nesse momento já deu para descobrir que não era uma rejeição à criança, que não era falta de amor ao pai, que não era o pai que não queria a criança, isso era um pensamento distorcido dessa mãe. E aí já começou a se desmanchar esses nós, mas esse é só o primeiro ponto. É porque um nó, ele tem vários nós dentro dele, né? Isso a gente percebe, não é? Mas eu achei interessante aqui, não é, doutora Maria Clara, que você coloca 3 pontos fundamentais, né? A pessoa, é ela quem desfaz o nó. Porque é ela que tem que, na psicoterapia, ela mesma é que tem que ir descobrindo essas verdades que sempre estiveram lá e que ela não percebeu pelo fato de ela ficar fixada naquelas impressões que ela tem. Então, é aquele horizonte presente e encoberto. E que quando a pessoa descobre, no sentido de descobrir mesmo, e se torna evidente, então muda todo o resto, porque ela tem uma compreensão total e não parcial daquilo que estava acontecendo, né? Então, esse é um dos pontos fundamentais. O outro ponto que chama atenção, e aí eu vou levar essa pergunta para a doutora Eunice, se você me permite, é quando você fala de uma mãe que no útero da avó sentiu o pai que abandonou a mãe e já se identificou com essa mãe, com esse medo de um abandono, associando isso a ela mesma e à gravidez. A gente começa a entrar nessa história que vocês têm ouvido muito ultimamente lá no nosso Instagram, quem não ouviu vai lá e dá uma olhada, sobre herança psíquica. Mas a gente sabe que existe, tem gente que não sabe que existe herança psíquica, não é? Até não sei se o Márcio está aí, ele até brinca assim, isso é de comer, né? Quer dizer, é para explicar um pouco para as pessoas. Mas você, como médico, por exemplo, você fala sobre a herança genética, né? Tem uma parte da medicina que vai falar sobre a questão da depressão dentro do quadro da herança genética, né? E nós percebemos também isso tudo muito associado à herança psíquica de uma memória sem lembrança e à herança genética. Mas aí as pessoas que estão nesse quadro, muitas delas, ou outros, né, podem se perguntar, mas então, né, coitado de mim, eu nasci nessa família, eu fui carimbado, foi meio que o destino. Outro dia me fizeram essas perguntas, foi meio que o destino, né, em 10 irmãos, por que eu, né? Quer dizer, não que quisesse que fosse o outro, por que é eu que estou repetindo isso, por que é eu que estou tendo depressão, que a minha avó teve, etc. e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco disso como médica, sobre essa questão dessa bagagem, ou seja, estamos destinados a adoecer como os nossos antepassados? A ter depressão, se alguém da nossa família teve? Então, quando a gente fala de doenças hereditárias, dessa transmissão transgeracional, realmente essa transmissão ela não é só para doenças físicas, mas também hoje nós já sabemos, através da epigenética, que existe também a transmissão dessa herança epigenética que está acima do DNA.
de todos esses quadros, até de doenças mentais, de problemas psicológicos, físicos, eles podem ser herdados, mas não de uma forma passiva. A pessoa, ela apresenta uma predisposição, a herança está lá, mas é o modo com que ela vai viver nesse ambiente é que ela vai poder acionar essa predisposição ou não. Então, o ambiente onde essa pessoa vive, se é um ambiente protetivo, de amor, onde ele pode se expressar, de cuidado, de pertencimento, a tendência é ele não abrir essas predisposições e colaborar para uma vida saudável. Agora, como a Maria Clara acabou de falar, a dor que dói na alma, ela é muito anterior ao acontecimento atual, que a gente fala de gatilho, que vai predispor essa pessoa a cometer um suicídio. Porque término de um namoro, todos podem passar por isso, mas nem todos se matam. Por que um término de namoro, essa pessoa não deu conta de vivenciar isso? Que dor é essa que existe por detrás? Então, hoje, as pesquisas já mostram, a neurociência já mostra que a criança que passa por violência física, mental, sexual, violência essa desde a fase de útero materno, de briga conjugal, ou de não querer essa criança, de tentativas de aborto, de doenças, de maus tratos na infância, de todos os tipos de violência, isso é um fator que vai agir sobre esse DNA e vai fazer alterações químicas nesse DNA, de forma que ele vai se expressar de uma maneira doentia e vai predispor às doenças, a transtornos mentais, a doenças físicas, como a gente observa na prática clínica, abordando esses pacientes através da metodologia, do método ADI-TIP. Então, por exemplo, né, hoje, nesses últimos 15 anos, já se sabe que 1 em cada 5 crianças já apresenta transtornos mentais. E quando a gente vai buscar a história dessa criança, a gente começa a ver desajuste familiar, separação dos pais, alcoolismo, maus tratos. A gente começa a ver, já a história já conta isso. Então, assim, existe, e a gente começa a perguntar, e como que foi? Tem história de depressão na família? Ah, minha avó, minha mãe, meu pai, tem história de suicídio na família. Isso já é um fator de risco para essa pessoa, porque ela já tem essa predisposição, mas é ela que aciona, de acordo com as vivências desse ambiente, de como que ela se deixa impactar. A leitura que ela faz, podendo ser uma leitura positiva para ela se abrir para a vida, para o seu sentido existencial, ou uma leitura negativa, que vai negar a própria vida. Então, você me falou de um caso, dá tempo de contar? Nós temos 10 minutos, dá tempo se você resumir bastante. Rapidinho. Então, por exemplo, eu lembro que eu atendi uma menina, tem bastante tempo, porque eu acompanho essa menina até hoje. Ela, na época, estava fazendo faculdade de medicina, e ela entrou num quadro depressivo, após término de um namoro. E aí ela começou a não querer mais ir para a faculdade, isolamento, começou a fazer automutilações, ela começou tentou suicídio com ingestão de vários medicamentos, e não teve êxito, graças a Deus. E essa menina, então, uma amiga pediu que ela viesse nos procurar para passar pela terapia através do método ADI-TIP. Quando ela veio, ela já estava em uso de medicação, ela já estava com o psiquiatra, inclusive tomando bastante antidepressivo e medicação para diminuir os pensamentos suicidas, que a gente chama de medicação anti-suicida. E aí, na própria história, a gente já começa a ver. Essa menina, então, assim, a mãe ficou grávida, solteira. Quando ela foi comunicar o pai falou que não tinha condição de assumir, abandonou. Ela criou essa criança sozinha até 2 anos, mas depois os pais, de tanto ele visitar, eles se reconciliaram,
acabaram casando e os dois ficaram juntos. Então, essa era a história. E nesse período da gestação, essa mãe chorou muito e achou que foi um erro ela ter ficado grávida. Então, na hora que a gente foi fazer a abordagem dessa interioridade, ela se viu exatamente nesse momento do útero materno, toda encolhida, dizendo que a existência dela era um erro, que ela fazia mal para aquela mãe, para aquele pai, que ela não podia estar ali, que ela estava aprisionando e adoecendo essa mãe. Porque nem o pai a queria, nem a mãe a queria. Então, no momento em que ela começa a desenvolver um relacionamento com uma pessoa que ela gostava e que essa pessoa rompeu o relacionamento, acionou dentro dela aquela raiz primeira, lá de útero materno, onde ela entendeu que o homem não ama, que o homem abandona, que o homem não respeita, vai embora. Portanto, ela não podia confiar no amor do homem. Então, ela trouxe isso de volta. E a partir do momento, falei, mas o que você faz no ventre diante disso? Eu preciso desaparecer. Aí ela fala, eu estou me machucando, passando a unha assim, olha. E aí ela falou assim, igual eu me arranho, igual eu me mutilo hoje, de sangrar. Porque eu preciso sofrer, porque eu causo sofrimento para essa mãe. Então, a partir do momento em que ela entendeu o para que ela veio na vida dessa mãe, o para que ela veio na vida desse pai, a importância dela na existência, inclusive para ajudar o ser humano que sofre, que ela fazia medicina, essa menina mudou. Então ela falou, eu sou necessária. Esses pais precisavam de mim para crescer, para amadurecer, para desenvolver tudo de bom que eles são. E realmente, e aí ela abriu a vida. Então aquelas ideias distorcidas e negativas sobre ela desapareceram. Hoje ela já se formou, faz trabalho social, é uma pessoa boníssima, já casou, já tem filhos. Olha que eu sou velha então, né? Porque tem muito tempo, né? Então, assim, isso que a Maria Clara falou, né? Os fatores atuais que são os precipitantes de perda de emprego, abandono, uma doença, uma coisa assim, de separação dos pais. Isso que acontece hoje, na atualidade, só aciona aquilo que já está lá dentro. O que eu acho assim, que é muito importante, né, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, é a gente começar a pensar que nós não podemos colocar essa carga de culpabilidade excessiva sobre os pais, não é? Porque os pais, eles tendem a se culpabilizar, assim que o filho adoece, eles já começam a pensar nas próprias falhas. Então, é aquilo que a gente sempre percebe que uma criança, quando ela chega, ela também tem uma missão nesse espaço, no sentido de contribuir para que os laços afetivos e tantas outras coisas possam melhorar realmente. Mas, então, assim, o que eu acho que é importante aqui é a gente pensar nessa responsabilidade compartilhada. Não é? Por exemplo, a criança que chega, ela vai ser formada em um espaço. O primeiro espaço de formação da criança, formação psíquica da criança, é o espaço familiar. As figuras, os primeiros referenciais são os pais, ou seja, ela recebe esse entrecruzamento da herança psíquica de ambos, ela vai ser formada aí nessa relação psíquica entre ambos, estejam eles vivendo juntos ou não, eles são os pais. Eu até gosto que a Maria Clara fala assim, ela não é feita só biologicamente dos pais, mas psiquicamente dos pais também. Então, tem essa responsabilidade dos pais, sim, de um casal, quando uma criança surge no mundo, de ter essa abertura para acolher essa criança, não é? Mas tem a responsabilidade do que eles vão oferecer em termos de qualidade dos seus relacionamentos com a criança, com os outros filhos, um com o outro. Essa é a parte da responsabilidade deles, mas quando nós dissemos deles, nós incluímos os pais deles, os avós, os bisavós e a pessoa que surge no ambiente. Porque nós vemos que o ser humano, nessa dimensão que é a camada espiritual, ele tem a capacidade de responder aquilo que acontece.
Então, ele pode responder, inclusive, ele pode passar por frustrações, situações dificílimas e dar respostas que nos impressionam, como aquelas pessoas que passaram por campos de concentração e, de repente, elas se tornaram grandes artistas, ou escritores, ou mesmo o Viktor Frankl, que passou pelo campo de concentração, o avanço da logoterapia. Ou seja, nós podemos dar respostas positivas, porque não podemos evitar que os acontecimentos cheguem até nós. Então, por que isso é importante? Porque existe aqui nesse processo de adoecimento a responsabilidade compartilhada entre o ambiente que forma e a pessoa que nele é formado pela resposta que ela oferece. Não é? Então, assim, às vezes eu escuto tanto essa frase assim, olha, o passado não nos define, não viva no passado, entendeu? Olha, o passado nos define a partir do momento em que nós fizemos decisões e nós permanecemos nessas decisões. Porque, como Maria Clara disse, não são os acontecimentos. Então, na psicoterapia, a pessoa não tem que sofrer de novo. Você acessa uma memória que ela não tem mais lembrança e ela é capaz de perceber outros horizontes, de desfazer esses nós, de perceber os enganos que ela mesma fez, de perceber que as decisões, porque quando ela adoece, ela pensa, essa é a única solução, como aquele seu paciente. Não, a solução é me destruir para minha mãe ficar bem. No desespero, a pessoa toma uma decisão pensando que é o melhor. E não é. E depois aquilo vira uma estratégia de vida, vira um hábito, vira um vício. Ela fica prisioneira desse pensamento e não consegue pensar diferente. Então, é possível, sim, você trabalhar a sua história e todos os acontecimentos. Não para mudar os acontecimentos, não tem como mudar. Mas a sua decisão e a sua compreensão dos acontecimentos, o seu autoconceito, sim. Porque o que você disse, que é o que mais nos impressiona, né, Maria Clara, a pessoa tem um referencial de um eu, que é ela mesma, ela tem suas qualidades próprias, o seu sentido existencial, uma verdade que fica escondida. Porque esse eu original, esse eu que é ela própria, esse referencial, é como se ele fosse se encolhendo. E aquilo que ela registra, muitas vezes aquilo que escuta, por exemplo, uma mãe que fala, você é burro? E o menino fala, então tudo bem, eu sou, e ele não é, mas ele vai bloquear a sua capacidade de compreensão. A pessoa convive com duas realidades. Aquilo que ela é e aquilo que ela pensa ser e que ela não é. Né? E isso que vira uma crença, não é simplesmente mude a sua forma de pensar, mude a sua crença, não. A pessoa ela tem que elaborar toda a experiência vivida e descobrir a verdade e chegar nessa verdade sobre ela, para que ela perceba que aquilo que ela afirmava não era uma verdade. Então, essa mudança ela é possível. E isso no método ADTIP a gente vê acontecendo, e é o que a gente percebe na pesquisa da doutora Lenice e na pesquisa da doutora Maria Clara. Como nós estamos encerrando, porque vamos completar 1 hora agora, eu vou pedir para a Maria Clara deixar uma palavra de esperança para essas pessoas que sofrem. A doutora Lenice também deixar uma palavra de esperança. Se tiver 2 minutos, der 1 minuto para cada uma, ok? Eu vou começar a deixar a doutora Lenice encerrar, né? Então, a gente acha que quando a gente faz essas lives, a gente conta esses casos, né? Às vezes, assim, a gente conta, e como é que foi a história desse moço? Esse moço tem uma grande transformação, né? Porque da mesma maneira que ele pôde formular e fazer conclusões distorcidas da situação, porque ele ficou fixado numa distorção, numa não-verdade, ele compreendeu errado o sofrimento da mãe, porque a gente poderia falar, como a gente falou, tem esse registro mais externo e tem ali o que se passa no interior dessas pessoas, da mãe, do pai, de outras pessoas que estão presentes no acontecimento, ou como diz o Unidos, os bastidores da emoção, do sofrimento. Você tem esse registro mais aparente, mas tem o outro, que é o mais verdadeiro. A doutora Renata falava que era da verdade, um pode curar o outro. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, ainda dá tempo da doutora Helenice falar? Sim. Então, que é sempre possível mudar e que a gente pode mudar esses registros interiores e com isso muda a sintomatologia também. Doutora Helenice, obrigada. Então, é 1 minuto. Como 1 a gente minuto está você falando de tem. Setembro Amarelo, de prevenção, a maior prevenção é exatamente as relações afetivas. Então, é necessário que as famílias dêem espaço para os filhos se abrirem,
falar deles mesmos, contar a vida, não ficar em rede social, cada um num quarto. Precisa ter essa interação entre a família. Escute o seu marido, escute a sua esposa, escute o seu filho, vê o que se passa dentro deles. Abra um espaço para o diálogo. Veja realmente quem está precisando de ajuda. Busque ajuda. Porque é possível reverter esses quadros e salvar vidas. Então, por isso que a gente fala de prevenção. A maior prevenção está dentro da própria família. Essa rede de apoio, de pertencimento, de amor, onde a verdade é dita, onde todos se ajudam, onde as pessoas têm acesso a lazer, têm acesso ao emprego, têm acesso a conseguir se expressar e ser si mesmo. Precisa dar oportunidade para todos dentro da família ter o seu espaço, preencher esse espaço. Então, essa é a minha fala. Prevenção. Vamos expressar o amor, a gratidão, o perdão, porque família também é lugar de perdão, tá certo? Para que as relações sejam mais verdadeiras, essas relações sejam realmente plenas dentro da família. Bom, muito obrigada, então, doutora Eunice, doutora Maria Clara e todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Em breve nós estaremos aí trazendo um outro tema interessante, mas nós agradecemos e pedimos a vocês que compartilhem, porque eu acho que realmente, né, claro que eu sou uma grande admiradora, uma grande fã da doutora Eunice, doutora Maria Clara, mas eu digo assim, o que elas falaram aqui pode salvar muitas vidas. Então, eu acho que vocês precisam realmente compartilhar isso tem que se multiplicar como uma esperança para as pessoas dizerem que não é deixando de viver que o sofrimento acaba, né? Mas é a pessoa descobrir quem ela é. Quando a pessoa descobre quem ela é, ela quer viver. Um grande abraço para todos vocês. Até o nosso gente. Tchau, doutora Eunice. Até a próxima. Tchau, foi um prazer. Beijo, Maria Clara, Eunides, e a vocês todos que estão nos escutando. Tchau.